Boa noite, queridos amigos e amigas. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva em sua santa paz, nos ilumine a todos, para que todos nós possamos receber o amparo da espiritualidade amiga e assim aproveitemos bem esses minutos que estivemos aqui reunidos estudando sobre essa doutrina maravilhosa. Querida amiga Vera Luzia Lopes, conosco aqui hoje, que bom, muito bem-vinda, Vera, muito boa noite. Então, hoje, dia 18 de maio de 2022, deixando aqui o nosso abraço fraterno a todos aqueles que acompanharão esse vídeo em outros dias, que não conseguem estudar aqui conosco online, mas que acompanham. Então, fica o nosso abraço a todos. Nós estudamos na última semana sobre a lei de destruição. E hoje nós vamos, espero que dê para a gente concluir o estudo desse tópico, né, que é o capítulo 6 da terceira parte do livro. Tinha só a querida amiga Zola aqui com a gente também. Muito boa noite, viu? Bem-vinda. Zola Dias. Ivani Santos também, querida amiga, muito bem-vindas. Então hoje a gente pretende concluir o estudo da lei de destruição, que faz parte da terceira parte do livro, sobre as leis morais, legal? Então o nosso boa noite, o nosso abraço, que sejam todos muito bem-vindos aqui pelo Facebook. A Loiva Carnop, querida amiga, sempre estudando aqui conosco, nos ajudando com seu conhecimento. Silvia Guerra também, sempre nos ajudando aqui, participando sempre do estudo. Fátima Baldo, sempre as pessoas que estão aí, né, nessa disposição de estudar o livro com muita alegria. Geraldo Magela da Silva, querido amigo de Minas Gerais, muito bem-vindo, Geraldo, um abraço. Thelma Fonseca, muito boa noite. Célia Oliveira, Abigail Osterman, boa noite, gelado aqui de Joinville, Santa Catarina. Puxa vida, se aqui para mim, interior de São Paulo, tá gelado, imagina aí, viu, Abigail? Tá um gelo, né? Mas muito bem-vinda. Iva Souza, muito bem-vinda. E a Loiva em Pelotas, né? Rio Grande do Sul, imagina também. Tá muito gelado, né, gente? É isso aí. A Ivani dizendo aqui também, né? Frio, né, Ivani? Mas tá vendo, Ivani? Se nós já estamos com frio, imagina esses amigos aqui, amigas do sul aí do estado, né? Do sul do país, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, imagina como que tá bem gelado mesmo. Mas nós vamos aqui nos aquecer, né, nessa confraternização gostosa, nessa troca de aprendizado, né, aqui no estudo, a gente acaba aquecendo o nosso coração, né. E hoje nós vamos então começar pelo tópico assassínio, né, que apresenta a partir da questão 746, tá bom? Quem estiver com o livro, quiser acompanhar pela questão 746. E Kardec pergunta da seguinte forma: é crime aos olhos de Deus o assassínio? E a resposta dada pelos espíritos superiores: grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. É lógico, né? Penso eu que nós não precisaríamos ler a resposta para sabermos que é um crime,
né, o assassínio. Mas eu quero chamar a atenção aqui, pessoal, para a forma como que os espíritos respondem a essa questão. Prestem bem atenção que eles vão focar de uma forma que às vezes não é bem aquela que a gente normalmente imagina, né? Porque eles disseram: corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Então eu vejo assim, que eles não estão dizendo que é um crime porque aquela ideia, né, do horror da morte como nós temos. Porque a morte é algo trágico, né? Eles não estão lidando nessa forma, penso eu, entendo eu. Mas eles estão tratando uma questão de forma prática. Porque o problema, né, eles disseram, o problema está em retirar a oportunidade daquela existência. Vejam que interessante isso. Porque eles dizem, aí é que está o mal, né? O mal está porque, pensem comigo, quando um espírito se prepara para reencarnar na Terra, nós sabemos de todo o trabalho que envolve um processo reencarnatório. Muitas vezes o planejamento, né, da reencarnação, eles planejam até moldes do corpo físico, imaginando detalhes do novo corpo, pensando ali nas necessidades daquele espírito que reencarna. Planeja-se reencontros daqueles espíritos que estão necessitados de se reunirem novamente na nova existência. Tem todo o trabalho da gestação, né, dos 9 meses ali no útero materno. E depois que nasce, né, que o espírito passa ainda pela infância, esperando o momento dele poder agir. Então, quando está tudo pronto para ele colocar em prática os planos do mundo espiritual, né, aquilo que ele se propôs para que ele resgate seus débitos, para que ele seja submetido às provas, para que ele possa crescer espiritualmente, né, esse espírito, depois de tudo pronto, se alguém lhe tira a vida, cortou toda essa oportunidade. Então, vejam como eles respondem de forma bem prática, objetiva, que o mal está em retirar essa oportunidade, né? Lógico que terá, né, muitas outras oportunidades, mas que cada oportunidade é muito importante, né? Então, eles estão respondendo nesse sentido, que corta essa oportunidade, e eles dizem de expiação ou de missão. Porque nós sabemos que quando nós reencarnamos, né, ou é missão ou é expiação. Porque a expiação, pessoal, já engloba as provas, porque poderia se perguntar, e as provas, né? Toda expiação vai ter junto as provas, porque a forma como nós enfrentamos cada expiação são testes, são provas para ver se a gente enfrenta de uma condição melhor ou se a gente não aproveita bem aquela expiação, nos revoltando, né? Então vejam, nós estamos reencarnados ou para, né, sofrermos as devidas expiações, resgate, sendo submetido a provas, ou estamos reencarnados no sentido de uma missão, né? De uma missão, por exemplo, um missionário que reencarna na Terra para ajudar a humanidade. De qualquer forma, foi retirada a oportunidade de realizar essa tarefa proposta. Então é um crime, né, nesse sentido, não porque a morte é um terror, que não é isso, os espíritos não encaram dessa forma, né, mas no sentido de que tira essa oportunidade. Tudo bem aí, pessoal? Alguma colocação a esse respeito? Podemos avançar? Vamos ver aqui. A Cláudia Laforga de Toledo também foi chegando aqui, boa noite. Alessandra Souza aqui com a gente também, direto de Fortaleza, Ceará. Muito bem-vinda, Alessandra, que bom. Larissa Mello, tudo bem, Larissa? Boa noite. Nós vamos agora, então, para a questão 748, que é a seguinte. Em caso... Estou tendo um probleminha aqui com a iluminação. Está dando umas alterações aqui, não estranhe, não.
Na questão 748, Kardec pergunta assim: em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? No caso de legítima defesa, então a pergunta é importante, né? Porque nós sabemos até da parte da legislação humana, de como trata a questão da legítima defesa, né? Então Kardec quer saber se Deus, né, como é que fica com relação às leis divinas, se Deus excusa, né, o assassínio. E a resposta: só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Então percebam, né, que mesmo em caso de legítima defesa, preciso analisar a questão, porque está muito claro aqui, só a necessidade pode excusar, né? Só não vai ser, né, a gente não vai estar infringindo a lei divina se houver absoluta necessidade, porque eles dizem, né, se não houver outra opção de se manter vivo, porque qualquer opção que tenha, que não precise tirar a vida do outro, nós devemos fazer assim. E aí a gente pode pensar, né, que muitas pessoas podem alegar legítima defesa e às vezes está ali extravasando um ódio daquela pessoa, uma revolta, um desejo de vingança, e está alegando legítima defesa. E eles completam dizendo: desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra do agressor, deve fazê-lo. A ideia, então, sempre preservar a vida. Em qualquer situação, é preservar a vida, né? Nós não temos o direito de tirar a vida do outro. E é uma questão, né, pessoal, de consciência, essa questão. Porque perante a justiça humana, por exemplo, alguns casos podem passar tranquilamente como legítima defesa, sem que a pessoa sem que lhe seja imputada, né, uma pena como crime, né, foi legítima defesa. Mas perante a lei divina, nós sabemos da perfeição, que nada passa impune. Isso é que é muito belo, né, e perfeito, porque Deus é perfeito. Então o que Deus faz? Coloca em nós o juiz mais correto, mais perfeito, que é a consciência, o nosso juiz. Nós mesmos nos julgamos, porque nós sabemos qual foi a intenção que nós agimos naquele momento. Não é questão de alguém nos julgar, somos nós, esse que é o detalhe. A gente sabe muito bem se nós agimos apenas para preservar a nossa vida, porque não tinha outra opção, ou era a nossa vida ou a do outro, ou a gente sabe também que intenção foi aquela que levou-nos a cometer um assassinato, de repente, alegando legítima defesa, né? E na questão 747, a anterior, que eu acabei não lendo, que eu não leio todas, né? Eles comentam os espíritos comentam sobre o grau de culpabilidade, né? Sobre a questão assim, o mesmo crime, né, pode ter acontecido da mesma forma, dois crimes semelhantes, idênticos, da mesma forma, que podem ter uma culpabilidade diferente, porque nós sabemos, depende da intenção, isso é que é o detalhe, né? Deus sabe qual foi a intenção, porque a nossa consciência mostra. Então, dois crimes cometidos da mesma forma, no mesmo jeito, idênticos, uma pessoa pode ser muito menos culpada que a outra perante Deus. Não estamos falando perante a justiça dos homens. Perante Deus pode ser muito menos culpada, porque ela pode ter tido uma intenção, não uma intenção má, né? Por exemplo, quando a pessoa vai para uma guerra, como está acontecendo infelizmente ainda na Terra, numa guerra, por exemplo, a pessoa às vezes é obrigada a se defender. Para se defender, às vezes ele precisa matar o outro. É lamentável, é triste, mas é a situação. Então aquele que às vezes mata, não queria matar, mas ele só mata porque senão ele morre. E ali fala alto o instinto de conservação, a lei de conservação, que é outra lei de Deus, né? Então nesse caso,
existe uma atenuante aí, né? Não existe uma culpa tão grande quanto aquele que mata a sangue frio. E no caso também da legítima defesa, é um tipo de atenuante, né? Que a pessoa não tem, não é imputada a ela essa culpa tão grande. Mas fica muito claro aqui, né, meus amigos, que eles deixam muito claro que, em última instância, desde que haja qualquer opção para se preservar a vida, nós devemos fazê-lo, né? E somente usar desse recurso se não houver outra possibilidade, né? Tudo bem aí? A Lúbia Faleiros aqui conosco também, muito bem, muito boa noite, Lúbia, bem-vinda. Simone Otávio, Olga Siqueira, a Sônia Del Santo, muito boa noite. José Lopes, Maria Helena Butião, querida amiga, muito bem-vindos todos vocês, viu? E agora, então, nós vamos para aquele tópico chamado crueldade. Eu leio algumas questões de cada tópico para a gente tentar não demorar muito, né, em cada assunto, para não ficar até cansativo. Crueldade, nós vamos ler a questão 752, que é a seguinte. Poder-se-á ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E os espíritos respondem, é o instinto de destruição no que tem de pior. Porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Então lembremos aqui que o instinto de destruição, né, aquele instinto de matar o outro mesmo, ele está muito presente nos animais, né? Vamos ficar claro isso. Os animais têm esse instinto de destruição para a sobrevivência. Ele só mata para se defender ou para se alimentar, né? Então, o animal, quando há necessidade, ele mata o outro, né, para a sua sobrevivência. Isso é um instinto que ele tem consigo. Então, existem os instintos conciliando ali, né? Instinto de conservação, instinto de destruição, porque ele precisa, né, sobreviver. Então, ele age por instinto, ele não pensa para fazer, é instinto que ele tem. Agora, nos seres humanos, a lei de destruição também está presente da seguinte forma, porque Deus nos permite, como consta também aqui no Livro dos Espíritos, permite que ainda na nossa condição, né, que ainda necessitamos da carne muitas vezes, nos é permitido tirar a vida, né, dos animais muitas vezes para alimentação, por exemplo. Isso faz parte de uma destruição. A gente acaba, né, alimentando-se do animal, muitas vezes. Já conversamos sobre isso, que também há outras formas, outras fontes, né, dos nutrientes, mas não vamos entrar de novo aqui na questão. Vamos apenas refletir que essa lei de destruição também está em nós, que no sentido de nos permitir, né, para alimentação, às vezes, ter que tirar a vida do animal. Mas eles estão chamando a atenção aqui para a crueldade, né? Porque a crueldade, realmente, a gente sabe que às vezes ainda faz parte de muitos seres humanos. Nós vemos, por exemplo, nos noticiários, quantos que ainda cometem atos com muita crueldade. Infelizmente, nós vemos isso, né? E eles disseram aqui, a destruição algumas vezes é uma necessidade, como no nosso caso. Às vezes precisamos destruir para alimentação, né? Mas a crueldade, jamais, eles estão dizendo. A crueldade representa, quando a gente deixa a crueldade para trás, representa uma evolução da humanidade. E eu creio que assim, a maioria de nós, né, que já compreendemos um pouco mais, já estamos aqui estudando sobre espiritualidade, já estamos, né, procurando nossa essência espiritual, creio que nós já deixamos a crueldade para trás. Creio não, tenho certeza.
nós não conseguimos mais ser cruéis, vocês concordam, né? Nós não temos mais crueldade. Então vejam que nós já avançamos espiritualmente, porque nós em tempos recuados, né? Em tempos antigos, em reencarnações passadas, pode ser que tenhamos agido com crueldade ainda, mas já deixamos para trás, porque representa uma evolução da humanidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, também na guerra, lembrando de novo do exemplo, né, que acontece atualmente, às vezes é preciso que um mate para sobreviver, mas ele não precisa ser cruel, né? Aí é que fica a orientação dos espíritos, porque muitos matam, mas com crueldade, aquele prazer de ver o outro sofrer, né? De criar formas aflitivas, de provocar a dor, o sofrimento, isso é crueldade. E eles estão dizendo aqui que a crueldade resulta de uma natureza má. Então, aquele que ainda é cruel é um espírito ainda que mantém uma natureza má. E vejamos bem que essa natureza má não é de essência do espírito, né? A gente não pode pensar assim, todos nós temos que passar pela crueldade. Não temos necessariamente que ser cruéis, né? A gente pode avançar em linha reta sem resvalar por essas imperfeições mais graves, né? Então a crueldade é desenvolvida pelas escolhas do espírito, que encarnou-se e ele decide, né? Ele tem aquele instinto de crueldade, aquela maldade, ele se envolve no mal e acaba sendo cruel. E denota, então, natureza má, né? Lembrando sempre que ninguém vai ficar mal para a eternidade, né? Isso é uma coisa bela que a doutrina nos apresenta. Nós sabemos que mesmo aqueles mais cruéis, mais assim atrasados espiritualmente, né? Um dia vão avançar, vão progredir e vão deixar para trás todas essas imperfeições, né? Isso é o que é o belo da criação divina, que todos nós, sem exceção, vamos alcançar estados de plenitude, de angelitude, de perfeição possível às criaturas de Deus, né? Tudo bem até aqui? A Zilma Siqueira, que também chegou aqui conosco. Boa noite, Zilma. Tata Tomicioli também, muito bem-vinda. Nós vamos agora para a questão 754. E a questão 754 é a seguinte: a crueldade não derivará da carência do senso moral? Kardec sempre com umas perguntas muito inteligentes, né? E os espíritos respondem: dize da falta de desenvolvimento do senso moral. Não digas da carência, porquanto o senso moral existe como princípio em todos os homens, em todos os seres humanos. É esse senso moral que dos seres cruéis fará mais tarde seres bons e humanos. Ele, pois, existe no selvagem, mas como o princípio do perfume no germen da flor, que ainda não desabrochou. Vejam cada resposta bela que os espíritos dão, né? E é muito interessante o início dessa resposta que os espíritos dão. Porque eles estão esclarecendo que o senso moral existe em qualquer um de nós, mesmo aqueles, né, que são cruéis. Ele tem o senso moral, mas como eles chamam aqui como princípio, né, como um germe, naquela condição de potência a ser desenvolvida, né? Todo o espírito que Deus cria, nós sabemos que Deus dota aquele espírito da perfectibilidade. Isso aí que é muito interessante nós compreendermos. Todo espírito criado, eu vou dar um exemplo assim bem grosseiro, só para a gente ter uma ideia um pouco mais clara, né?
Imaginemos, por exemplo, uma semente de uma árvore, né? Uma semente minúscula. A gente olha para aquela sementezinha, nós temos dificuldade para imaginar que a partir dela vai surgir uma árvore frondosa no decorrer de alguns anos, né? Daquela sementezinha minúscula. Então, assim, voltando a dizer, um exemplo grosseiro, né? Mas imaginemos o espírito criado. É como se fosse, né? Uma comparação muito rústica, como se fosse essa semente. Porque naquela semente, ali está contido aquele em potencial a árvore, né? A árvore está ali na semente em potencial, em germe, né? Então o espírito é assim, quando ele é criado, ele é simples e ignorante, como nos diz a doutrina espírita, quer dizer, não tem conhecimento, não tem virtudes desenvolvidas, ele vai trabalhar as suas conquistas, mas ele já tem em si, no espírito, em potencial, ele tem tudo o seu futuro ali, a perfectibilidade. Ele tem com ele, né? Qualquer um de nós temos conosco quando fomos criados, a condição de desenvolvermos essa perfeição, desenvolvermos a condição de angelitude. Isso é maravilhoso. Deus, olha que criação perfeita. Então, essa potência, esse germe, esse princípio que nós temos em nós precisa ser desenvolvido. É isso que eles estão respondendo aqui para Kardec, que o senso moral, ele não é que ele não existe naquele que é cruel, ele existe, só que ele está ali para ser desenvolvido. Aquela pessoa precisa trabalhar e desenvolver esse senso moral. Então, é essa potência, né, que está ali em germe. Então, acho que mais ou menos seria isso sobre essa questão. Se estiver passando um pouco rápido demais, alguém quiser que reforce mais algum ponto, se fica aí alguma dúvida, quiserem questionar, se discordam também, digo sempre isso, né? Se discordam de alguma colocação, vamos trocando ideia aqui, pessoal, porque a gente está tentando estudar em conjunto, né? Eu até gosto quando vocês colocam seus pontos de vista, porque pode ser que eu não esteja, né, muitas vezes abrangendo de uma forma muito clara, ou até, né, posso estar equivocado em algum ponto. É bom que a gente vai trocando ideias. A Selma Camargo também aqui, boa noite. Muito bem-vinda, Selma. Então, vamos avançando. Como vocês estão mais quietinhos hoje, porque eu acho que é o frio, né? Tá todo mundo aí enrolado nas cobertas, né? Acho que não dá nem para digitar nada, né? Vamos lá então para a questão número... Deixa eu ver aqui. Agora nós vamos para o tópico pena de morte, tá? Que é o último tópico aqui do nosso estudo de hoje. O nariz já está dando sinal aqui da rinite, né? Dá uma esfriada, minha rinitezinha já fica marcando presença. A questão 760, Kardec pergunta assim: desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Essa pergunta, né, é interessante. Os espíritos respondem: incontestavelmente desaparecerá. E a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. A Célia Oliveira dizendo aqui que em Recife está calor. Meu Deus, que coisa! Nós aqui estamos congelando, né? É isso aí, um país muito grande, né? Bom, vamos ver aqui então para comentarmos essa resposta. Eles disseram então, né, sobre a pena de morte, se vai desaparecer um dia. Eles respondem com a palavra incontestavelmente, quer dizer, uma certeza, não tem dúvida de que a pena de morte vai deixar um dia de existir na Terra, né?
o que vai representar um progresso da humanidade, é lógico. Porque nós sabemos que alguns países ainda, né, aprovam a pena de morte, né? Mas a gente percebe já uma evolução crescente nesse sentido. Porque muitos países, se a gente comparar, por exemplo, da época de Kardec para cá, muitos países já aboliram a pena de morte. E alguns outros que não aboliram ainda, mas muitas vezes restringiram a pena de morte a poucos casos, né? Não são todos os casos que são condenados à pena de morte. Então a gente está percebendo esse progresso que vai acontecendo lentamente, mas vai acontecendo. Cada vez menos países vão adotar essa questão da pena de morte, né? Até chegar ao ponto que ela não mais esteja presente no ambiente terrestre, né? E a pena de morte, a ideia, né, da pena de morte indica assim, uma visão, a gente poderia dizer, materialista, né, uma visão estreita, porque a pena de morte é que os países que a adotam não têm a visão da espiritualidade, da vida espiritual, né? Eles focam apenas na existência carnal, material. Então, eles imaginam que com a pena de morte acaba com o problema, porque mata a pessoa, mata o corpo, né? Acham que eliminou o problema. Mas nós sabemos com a doutrina espírita que a morte destrói apenas o corpo carnal, né? O espírito prossegue. E o problema é que às vezes o espírito prossegue em condições piores, né? Porque pode ser agravado o desequilíbrio desse espírito. Então a pena de morte pode deixar aquele que é eliminado mais agressivo, mais violento, desejando vingar-se. Nós sabemos das obsessões graves que acontecem. Então, para a gente perceber como a pena de morte, além de tirar a oportunidade, como nós já vimos aqui, né, em outra questão, tira a oportunidade daquele espírito se melhorar durante a vida, né? Porque a vida era a oportunidade para ele sofrer expiações, para ele de repente se arrepender dos seus crimes. Lógico que aquele que comete um crime, ele não pode conviver em sociedade, ele precisa ficar, né, isolado da sociedade. Por isso que existe o sistema prisional. Ele não dá para ele conviver em sociedade, mas ele poderia estar ali, mesmo que, né, preso, ele poderia refletir melhor na sua vida, no seu crime, no crime cometido, poderia chegar ao arrependimento. Se o sistema prisional da Terra fosse melhor, né, alguns países já são, mas, por exemplo, no Brasil ainda é muito falho, né, a gente sabe, porque o sistema prisional do Brasil não oferece a possibilidade do preso trabalhar, né? Tanto no sentido de que o trabalho é bom para eles, né, terem uma ocupação, como também deles poderem, através do trabalho, reparar de alguma forma o mal cometido. Então, assim, tem no sentido de vários aspectos, o trabalho no sistema prisional seria importante. Então, a ideia, né, é que através, não da morte, não matando resolveria o problema, mas que oferecesse condições para aquele espírito encarnado fosse reeducado, né? Aprendesse melhores condições de vida, se arrependesse. Então aí sim, né? Porque a morte dele só pode agravar a situação. E os espíritos respondem aqui: não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens um dia, né? Lá no futuro. Imaginem vocês, quando a Terra atingir essa condição, que não precisaremos mais, né, de tribunais, não precisaremos mais de advogados, não precisaremos mais desses julgamentos. Por quê? Porque nós estaremos numa condição melhor, de condutas melhores, de práticas melhores de moral.
Então nós teremos sim erros, né? Erraremos, não chegaremos ainda à perfeição, mais avançados, mas não teremos essas ações tão, né, drásticas de tirar a vida do outro, de agredir seriamente o semelhante. E isso a gente já vai também ter eliminado, assim como já eliminamos hoje a crueldade. Mais adiante nós também eliminaremos esses prejuízos que levamos a outros, né? Então nós teremos apenas aquelas imperfeições mais leves que ficarão a cargo apenas da nossa consciência, né? Nos reabilitarmos perante a consciência e perante a lei de Deus. Então não vai haver mais necessidade dessas condenações de tribunais. Imaginem, né, que futuro maravilhoso que aguarda aí o planeta Terra, né? Onde o mal vai pouco a pouco desaparecendo, porque tudo progride, e o mal vai perdendo espaço, e o bem vai predominando cada vez mais. Nós sabemos, com o mundo de regeneração, que nós ansiamos tanto pela chegada dele, né? Que a Terra se torne um mundo melhor, chamado um mundo regenerado, onde a gente possa conviver fraternalmente, onde a gente possa conviver em paz, sem medo de que outro possa nos agredir, possa nos prejudicar. Isso vai ser um paraíso aqui na Terra, né? Então, por isso que eles dizem que vai chegar um dia que não precisaremos ser julgados, né, pelos próprios seres humanos. Tudo bem aí também? Ana Maria Andrade Cirino, dizendo aqui, visão estreita, né? Colocou interessante sua colocação. Legal, Ana Maria. Muito bom, obrigado pela participação. Joana Carneiro, dizendo aqui em Guaxupé, Minas, está gelado. Aí é o normal, né? Está gelado, né, Joana? Disse Dias aqui com a gente também, boa noite. Que isso, Disse, fica tranquilo, não tem problema de atrasada não. Sempre que der certo, apareça, né? Muito bom a presença de vocês aqui. Nós vamos agora para mais duas questões para a gente fechar o estudo da noite, então, tá? Que é a questão número 761 e depois a 764, aí a gente encerra. Na 761, Kardec pergunta: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Ele faz uma afirmação. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Vejam que pergunta inteligente, né? Porque se a gente pensar por esse lado, olha como que Kardec construiu bem a pergunta, né? Se a gente pensa por esse lado que nós temos, né, a lei de conservação, o instinto de conservação que a gente procura se manter vivo. É um instinto, é uma lei que Deus nos faculta, né, com que a gente conserve a nossa vida, preserve a nossa vida. Então, a partir disso, ele está analisando se quando a gente tira da sociedade, né, um membro perigoso, quer dizer, mata pela pena de morte, né, se decide tirar a vida de um bandido perigoso. Então ele quer analisar, será que não foi um direito, já que a lei de conservação nos permite preservar a vida? Quer dizer, por que estaria sendo errado tirar a vida daquele que é um bandido, é alguém perigoso, que oferece perigo à vida de muitas pessoas? É uma pergunta inteligente, né? E os espíritos respondem: há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Ademais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Então, primeiro, eles comentam aquilo que a gente até falou um pouco já, né? Que há outros meios de se preservar do perigo, como a prisão que comentamos, né? Porque muitos realmente não podem viver em sociedade, mas podem, de repente, ter uma condenação para ficarem presos, né? Melhor que o sistema prisional fosse, né, oferecer condições melhores, como alguns países oferecem, mas que não precisariam, então, tirar a vida, né? Os espíritos não estão apoiando essa ideia de que eliminar, né, matar aquele que é perigoso está sendo algo correto. Ele pode ficar segregado, isolado da sociedade, né? E ele não vai levar perigo assim.
E eles respondem algo aqui no final muito importante, pessoal, para a gente mais uma vez refletir com os olhos de espírito imortal que nós somos, né? É nesse sentido que a gente vai vendo que nós precisamos enxergar a vida com esses olhares, com esse olhar, melhor dizendo, né, de espírito, olhar de imortais que nós somos. Porque eles estão dizendo aqui que não se deve fechar a porta do arrependimento. Porque uma pessoa dessa, um ser que ainda está voltado à criminalidade, como nós comentamos, tirando a vida, ele perde a oportunidade do arrependimento, ele pode se revoltar, né? Pode voltar em condições piores para as obsessões. Até tem uma mensagem, estou me lembrando agora aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não lembro exatamente as palavras, mas dizendo com as minhas palavras, que diz que muitas vezes, né, morre cedo um homem de bem, uma pessoa de bem, né? Aquela questão assim, por que que o mal vive tanto e aquele que é bom às vezes morre cedo, né? Então, se a gente for analisar por esse sentido, faz todo sentido, né? Tem coerência isso. Porque aquele que ainda é mau, ele precisa de mais tempo aqui encarnado para se reabilitar, para se redimir, para se arrepender, para desenvolver, né, condições de voltar um pouco melhor na desencarnação. Então, aquele que é um homem de bem, uma pessoa de bem, de repente, não tem muita necessidade de ficar mais tempo aqui num planeta de dor, né, num planeta que é difícil ainda a vida. Então, a gente precisa ter essa visão, porque às vezes a nossa visão é estreita mesmo. Às vezes a gente enxerga só essa vidinha aqui, né, de 80, 100 anos, e a gente acha um desespero, às vezes, quando alguém, né, perde a vida mais cedo. É lógico que é difícil. É difícil porque a gente tem a saudade, a gente gostaria de ter a presença da pessoa, né, física junto de nós, mas a gente precisa alargar a nossa visão de que nós somos espíritos. A gente sabe isso, mas eu acho que muitas vezes a gente não vive isso. Eu acho que esse conceito às vezes não está interiorizado em nós. E a gente precisa interiorizar esse conceito para que a gente viva cada vez em condições melhores, compreendendo a morte como algo natural, não algo apavorante, né? Um terror. Viram que os espíritos responderam, né? No sentido de que a morte é porque tira a oportunidade de realizar aquilo que era proposto. Então, não fechar a porta do arrependimento, né? Para aquele que ainda está agindo no mal. Por isso que a pena de morte não é o melhor, né? Jamais deve ser abolida o quanto antes, né? E assim nós vamos então agora para a última questão. Deixa-me ver o horário, está até cedo, né? Porque hoje vocês ficaram mais quietinhos aí. Nós vamos conseguir terminar até um pouco mais cedo. E a última questão, para nosso estudo aqui então, é a 764. E Kardec pergunta, essa pergunta eu achei muito interessante, gente, é outro ensinamento para a gente aqui. Ele pergunta assim, disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Primeiro ele afirma. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Vejam que pergunta, né? Eu fico admirado que o Kardec, imagine, né, que espírito, né? Porque se ele não perguntasse, os espíritos não iam ditar, né, do espontâneo. Muitas vezes precisou os espíritos queriam a pergunta, queriam saber quais eram as nossas dúvidas, né? Então Kardec foi essencial nessa tarefa, a gente vai vendo, né? Então, a Loiva colocando aqui que o assunto de hoje é mais light. Então tá bom. Oi, Carmo, boa noite, tudo bem? A Dirce diz colocando, eu creio que a pena de morte se assemelha ao aborto. É isso mesmo, né? Porque é o caso de tirar a vida, né? O aborto também é algo muito triste, né?
onde se tira ali, né, desde o início, a oportunidade daquele que reencarna, que está ali tentando reencarnar, né? É isso mesmo, disse. Boa colocação a sua, viu? Obrigado. Então, vamos ver aqui o que os espíritos respondem. A Ana Lúcia Olive. Oi, Ana, tudo bem? Dizendo aqui, ouvi uma vez uma palestra, entramos para o Espiritismo, agora precisamos deixar o Espiritismo entrar em nós. É justamente isso. Eu também costumo comentar isso em algumas palestras minhas. É justamente, Ana, porque quando a gente... Vamos aproveitar primeiro o gancho aqui da Ana Lúcia, né? Quando a gente se torna espírita, vamos dizer, né? A gente começa a frequentar a casa espírita, a gente às vezes se envolve em algum trabalho da casa espírita, a gente começa, por exemplo, a aplicar passes, começa a trabalhar numa reunião mediúnica, ou participa de um grupo de estudos, ou faz palestras, qualquer coisa que seja, qualquer atividade da casa espírita. Quando a gente começa isso, nós entramos, né, como diz a Ana Lúcia, para a doutrina. Entramos, porque passamos a frequentar, a ser espírita, a estudar, a trabalhar. Mas isso não quer dizer que a doutrina entrou em nós, né, Ana Lúcia? É esse detalhe. Porque a doutrina entrar em nós é esse ponto que precisamos chegar. Que quer dizer o quê? Quer dizer que quando a doutrina entra em nós, nós passamos a viver de acordo com aquilo que aprendemos. É a prática do que foi aprendido, do que foi estudado. Porque muitas vezes a gente sabe, mas não pratica, né? Então é justamente isso que precisa, que a doutrina entre em nós. Então é esse trabalho que a gente precisa fazer, de assimilar esses conceitos, né? Por isso que a gente vai sempre falando, interiorizar esses conceitos, para que em determinadas situações a gente possa agir de acordo com aquilo que a gente aprendeu. Não adianta, né, conhecer muito e agir de forma diferente daquilo que se sabe. Um abraço também, Carmo. Muito legal, muito bem-vinda, viu? Então vamos lá agora para a resposta dos espíritos, né? Voltando então novamente ali para ficar bem claro. Quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena de talião. A pena de talião é aquela que Moisés usava, né? Olho por olho e dente por dente. E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? E os espíritos respondem, olha só, tomai cuidado, muito vos tende enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem. Olha só que lógica, né, de resposta que os Espíritos dão. A gente vai percebendo a lógica do ensino dos Espíritos para o Evangelho, gente. Isso é importante, porque a gente vai entendendo assim, existem muitas religiões, porque cada segmento religioso tem a sua interpretação das palavras bíblicas, né? Das palavras do Evangelho, do Velho Testamento. Então, a partir dos textos bíblicos, aquele agrupamento religioso faz as suas interpretações, né? Normal, tá tudo certo. Cada grupo entende de uma forma, cada religião oferece, sim,
aquilo que determinada pessoa precisa na sua condição evolutiva. Então, todas as religiões colaboram para o crescimento do espírito encarnado na Terra. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a lógica da interpretação espírita para o Evangelho. Porque a explicação que os espíritos dão para os ensinos de Jesus é muito clara, muito coerente, muito sensata, né? Como eles disseram outras leis, ele fazia uso de outras leis. Né? Parece que voltou, né, pessoal? Deu uma travadinha no Face. Então, Moisés fazia uso da pena de talião porque naquela época havia muita injustiça. Por exemplo, alguém ia lá numa tribo e roubava um animal daquela família. Aí aquela família que foi roubada se sentia no direito de vingar-se, mas de forma muito desproporcional. Então aquele que foi roubado por um animal, ele se sentia no direito de roubar todos os animais daquele que roubou e ainda matar membros da família dele. Então vejam que na época de Moisés havia uma desproporção com relação à justiça. Então Moisés tentou fazer o quê? Tentou implantar uma lei de justiça mais dura, né? No sentido da pena de talião. Então Moisés dizia, se alguém te roubar um, você tem direito também de roubar um. É a pena de talião. Mas vejam que já era um avanço, porque melhor que roubasse apenas um do que roubar todos e matar algum membro da família. Então Moisés fez uso naquela época, mas justificava isso. Para ser era um progresso já, era uma forma de justiça, né? Uma justiça ainda dura, envolvendo a vingança, mas era uma forma de justiça. Agora, quando a gente vai aprendendo aqui que essa pena de talião só é exercida por Deus, só Deus tem o direito de fazer uso da pena de talião. E os Espíritos disseram que ele faz uso, porque nós sofremos a pena de talião muitas vezes. Quando a gente comete um mal, muitas vezes a gente passa por experiência semelhante. A gente sofre a consequência dos nossos maus atos, né? As expiações, porque expiação é o quê? É quando a gente sofre a consequência do mal cometido. A gente fez o mal para um, a gente pode sofrer aquele mal que fizemos, não por castigo, aí que está o detalhe, mas para que nós aprendamos que aquilo é mal, que aquilo não é bom, né? Eu sei, o pessoal está dizendo que travou, né, a Loiva, a Abigail, mas para mim aqui parece que restabeleceu. Eu não sei se vocês perderam muito, eu esperei um pouquinho para continuar comentando, mas a partir do momento que eu vi que restabeleceu, eu voltei a comentar, pessoal. Mas se quiserem perguntar alguma coisa, estava comentando sobre a pena de talião, né? Então os Espíritos continuam dizendo, mas Jesus disse que devemos perdoar os inimigos. Nós não temos o direito de aplicar a pena de talião, porque senão a gente poderia pensar assim, alguém me fez o mal, né? Eu vou usar da pena de talião e vingar-me, né? Então, o pessoal teve que reiniciar, às vezes, a conexão, né? Deu uma travada mesmo. Mas aí, gente, a gente vai percebendo que a lei de Deus é lei de amor, né? Lei de amor. E aí a gente se recorda de uma fala de Jesus que Pedro registrou na primeira epístola, que ele diz assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Então vejam que bela colocação do Cristo, né? Porque a gente vai entendendo assim, quando a gente comete o mal, nós muitas vezes teremos que expiar, né? Passar pela expiação, sofrer de forma semelhante o mal cometido. Mas desde que nós tenhamos boas resoluções para resgatar com amor, com trabalho ao semelhante, com trabalho no bem, com caridade verdadeira, a partir do momento que a gente decide pelo amor, a gente não precisa sofrer toda a intensidade da dor. A gente não precisa sofrer da mesma forma que fizemos o outro sofrer. Isso é que precisa ficar claro. A lei de Deus é lei de amor.
Deus prefere que nós resgatemos os nossos débitos com amor. Deus não quer que a gente sofra na mesma intensidade do mal cometido. Tá? Para ficar bem claro isso, Deus muitas vezes aplica a pena de talião. Porque o espírito que ainda não acordou para a importância da caridade, de fazer o bem, de trabalhar pelo semelhante, às vezes ele precisa sofrer o mal cometido na mesma intensidade, é a pena de talião. Por isso que Jesus diz, né, quem com a espada fere, com a espada será ferido, é pena de talião essa. Creio que deu, né? Ficou claro isso, a gente vai encerrar por aqui, não sei se ficou alguma dúvida na hora que travou aí, estava comentando sobre a pena de talião, se quiserem fazer alguma pergunta, temos uns minutinhos ainda, né? Enquanto isso, deixo aqui mais 2 convites, né? 2 palestras presenciais, toda semana tem aparecido alguns convites aí, eu fico feliz, tem tido oportunidade agora, tanto presencial quanto as lives, né? Então amanhã vou participar de uma palestra na cidade de Agudos, né? Só não sei se será transmitida, viu, pessoal? Eu até postei, mas eu tenho dúvida, não tenho certeza, creio que não será transmitido. Mas se houver alguém aí de Agudos ou ali Bauru, que é do lado, né? Nós vamos falar sobre caridade essencial. E no domingo, né, deixo o convite, porque essa será transmitida lá na SEAC Ribeirão Preto. Vamos estar em Ribeirão presencialmente, na SEAC, uma casa que vamos retornar, já fomos antes, né? Então, no domingo, às 19 horas, vamos falar sobre o Reino de Deus, e aí será transmitida pelo Face e pelo YouTube da SEAC, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma colocação, então. Não, eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado. Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrando, né? Agradecendo, como sempre, nossos amigos espirituais, nosso bom anjo da guarda. Pessoal, tão importante, né? Quando a gente estudou lá atrás sobre o anjo da guarda. Esse amigo que nos acompanha durante a nossa existência aqui na Terra, né? Nos mostra o melhor caminho sempre. Tem dado outra travadinha, né? Nossa gratidão a Deus, a Jesus, o nosso Mestre. Apesar do frio, sempre juntos aqui estudando. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça sempre para o bom combate, como dizia Paulo de Tarso, né? Que tenhamos sempre disposição para trabalhar as nossas imperfeições, para conquistar virtudes e para sermos úteis ao nosso semelhante. Isso é um diferencial. Lembrem-se sempre disso. Procuremos aproveitar as oportunidades de sermos úteis ao semelhante. Isso é algo importantíssimo. Por isso que o Espiritismo coloca: fora da caridade não há salvação. É o caminho, né, da nossa redenção, do nosso progresso espiritual, mas a caridade verdadeira, né, aquela que é movida pelo ardor do coração, pela compaixão, que possamos enxergar as necessidades à nossa volta e contribuirmos da forma como podemos, com os nossos talentos, com as nossas possibilidades. Legal, pessoal? Um abraço, minhas amigas, meus amigos. Fiquem com Deus. Muita paz a todos. E até o nosso próximo encontro, então. Até lá.